Yomar es brasileño, hizo la tesis en Brasil, en la Universidad de la Uberlândia, luego hizo un mestrado que dicen ellos, en la Universidad Estadual de São Paulo, en Botucatu, en temas de etnobotánica. Después trabajó un par de años como profesor en una universidad privada en Brasil y decidió que quería volver a la investigación y se fue a la Universidad de São Paulo, en São Paulo, ciudad, a hacer un máster, un doctorado en temas de ecología del paisaje y de teledetección. Cuando acabó la tesis, fue un año en la Universidad de Stanford, donde trabajó con Rodolfo Dirso, pero también en colaboración con un investigador de Carnegie, una institución de investigación en Estados Unidos, que se llama Greg Gassner y que es un super máquina de las imágenes hiperespectrales. Son imágenes con muchos espectros. Me va a contar un poquito yo más, creo. Estuve un año trabajando en un proyecto con él y lo decidió irse a Hawái a continuar haciendo investigación en estos temas. Entonces estuvo 2 años trabajando para Carnegie en la universidad, bueno, en el US, en el Forest Service, ¿no? El servicio forestal de Hawái. Y de allí se volvió a España, estuvo primero un año en la Universidad Miguel Hernández haciendo unos contratos, luego consiguió una fan de la CRB Corporación, se fue a la Estación Biológica de Doñana a trabajar con distribución espacial con loros y ya después, hace un año que volvió a la Comunidad Valenciana con este programa de la Ambiente a Atracción de Talento. Y llevo un año en la Miguel Hernández con este proyecto y os dejo con él, que os va a contar unas cosas muy chulas. Muy bien, pues yo creo que de essa história, não, eu creio que o único que faltou é um comentário, uma curiosidade, porque assim eu creio que quase exatos 10 anos eu estava aqui em La UA, em uma instância em meu doutorado, não, em pré-doutorado, na instância pré-doutoral, e dava uma charla sobre meu projeto de doutorado. Então, curioso, não? Poder voltar aqui depois de 10 anos. E nesse tempo, eu não tinha nem ideia que viveria aqui e trabalharia aqui e tudo mais, não? Então, como a vida, não? dá voltas e, enfim, não? Bueno, pues yo quería separar la presentación en dos, pero vais a ver que se enlazan bastante. O sea, primero yo quería dar un panorama un poco general sobre teledetección en la ecología, ¿no? Intentando, para hablar sobre eso, yo quería contar un poco de proyectos que he participado, ¿no? Y vais a ver que voy a hablar un poco por encima, ¿no? Sin detalles sobre cada uno de ellos, pero bueno, la idea es intentar juntarlos y pasar un mensaje general que, bueno, ya vamos viendo poco a poco, ¿no? Y una segunda parte donde quiero hablar un poco más sobre el proyecto que estoy desarrollando en la Miguel Hernández, ¿no? Donde esse projeto tem uma curiosidade também, porque eu sempre empezado a trabalhar com teledetecção mais enfocado em ecologia de bosques, não, em plantas. E uma vez aqui em Espanha, não, tive a oportunidade de enlaçar, não, e entrar bastante mais em ecologia animal também, não? E hoje por hoje o que o enfoque de meus trabalhos é falar sobre processos ecossistêmicos, pero tentando entender interações entre distintos grupos de animais, de plantas, não? E muito também relacionado com o clima também, não? E vendo um pouco sobre patrões, não só patrões espaciais e temporais relacionados ao clima, mas também, não, o efeito da antropização dentro dessa história toda, não? Bueno, eu creio que
uma das coisas, não, que em ecologia estamos muito acostumados a trabalhar com sistemas de informação geográfica, não, com dados em vetor, que são pontos GPS, ou seja, hoje por hoje em ecologia já manejamos isto de uma maneira muito fluida. Não? Sin embargo, eu creio que falta bastante, não, há todavia um caminho a hacerlo, ¿no? Para explorar cada vez más la teledetección, ¿no? Eso no quiere decir que no hay gente trabajando, sí que hay, o sea, pero yo creo que todavía estamos en un punto donde en ecología usamos mucho datos secundarios, ¿no? O sea, datos ya preparados que alguien se lo curó, ¿no? Por exemplo, capas de raster de precipitação, não, de clima em geral, mas também hoje muito, eu creio que todos aqui sabemos, não, por exemplo, índices de vegetação, onde se usa dados de satélites ou o que seja, não, sensores multiespectrales para sacar dados de, por exemplo, NDVI, não, que nos indica, por exemplo, produtividade primária, não. E, claro, por exemplo, mapas de cubiertas, ¿no? Como el Corine, ¿no? O sea, muchas veces lo usamos en nuestros estudios, pero no pensamos que hay por detrás de esto, ¿no? Entonces, yo creo que en ecología estamos en un punto donde usamos bastante esos datos, pero en una manera ya un paso, ¿no? Más ya de datos procesados, ¿no? Sin embargo, hay también, ¿no? Todo un campo de investigación en poder processar esses dados primários, não? No nível onde usamos, por exemplo, dados de reflectância, não? De sensores ópticos, ou imagens polarimétricas de radar, ou pontos de nuvens de LIDAR, onde sempre há que dar um passo anterior de responder a pergunta ecológica, que é responder uma pergunta metodológica, não? Ou seja, como usamos essas informações para obter as variáveis ecológicas que pretendemos logo responder nossas perguntas ecológicas, né? E muito está basado em conectar dados de satélites ou de sensores em geral, que pode ser de drones ou o que seja, não? Com dados de campo e fazer um processo de modelização, não? Onde se pode usar machine learning, não? Support vector machine ou random forest, o que seja, não? Para criar essa modelização e predecir, não, em zonas onde não se vai a campo, ter essa informação espacialmente explícita e temporalmente explícita. Não? Eu creio que esse é o que dados da teledetecção nos pode proporcionar, que é criar, não, esses dados espacialmente explícitos, não? Que muitas vezes pode ser que nos estudos, não, em ecologia, mostramos bastante, mas isso nos abre todo um potencial de uso aqui também, não? Eu creio que para falar um pouquinho mais sobre isso, não, me gusta muito esse estudo, não, que é participado em Carnegie, porque tínhamos uma pergunta ecológica bastante clara, que era ver o efeito, não, de la estrutura do paisaje, não, por exemplo, em fragmentação de bosques, sobre a distribuição de muérdagos, não? Então, queríamos entender também o efeito sobre da infestação destes hemiparasitas, não? Em árvores de oak trees, não? De encinas. E para isso, bueno, tínhamos imagens hiperespectrais, onde, por exemplo, nesse polígono em rojo é árvore apenas, não? E aqui começamos a ver que, mira, eu creio que podemos detectar essa espécie primeiro, ou seja, fazer um estudo técnico, não, metodológico para criar sistemas de classificação e identificação dessa espécie no nível de paisagem e logo analisar a assinatura espectral dessas espécies, não? Criamos todo um modelagem, não? Basicamente não vou falar sobre os detalhes que há por detrás, não? Usando Support Vector Machine e tudo mais, para identificar em bosque, por exemplo, nessa imagem aqui, que era em Califórnia, onde exatamente estão as espécies de muérdagos, não? E podíamos então mapear essas espécies, mas não queríamos só mapear, queríamos entender como era a sua distribuição espacial, não? E vimos que a fragmentação se determinava muito a distribuição espacial dessas espécies. E, además, uma coisa muito interessante também, não, que podemos obter com dados hiperespectrais,
era de entender a diferença entre árvores, diferença espectral entre árvores que estavam, que não tinham os muérdigos, não eram hospedeiros, e árvores que sim eram infectadas. Então, por exemplo, aqui temos as bandas espectrales de luz, y el porcentaje de reflectancia, ¿no? Esa es básicamente la información básica de los datos de sensores remotos ópticos, ¿no? Que mide la cantidad de energía, ¿no? Que es absorbido o se refleja, ¿no? De cada una de las superficies. Y a partir de ahí podemos comparar curvas espectrales como esa para ver y inferir um potencial efeito da infestação sobre estas espécies de encinas, não? Nesse caso. Basicamente, ou seja, esta é uma publicação que hicimos ali em Califórnia, mas logo, a partir desse estudo também me fui a Hawaii, onde, queríamos ver um pouco mais de processos ecossistêmicos em relação a como patrões climáticos de largo prazo e curto prazo afetavam a estrutura e funcionamento dos bosques em Hawaii, não? Por um lado, usamos imagens ópticas para ver produtividade primária, selecionamos duas áreas, uma que tinha um padrão de climático mais seco, outro mais úmido, não? Mas, mais que nada, o que eu queria ensinar aqui é que, antes de chegar a responder essa pergunta, não? Tivemos que preparar capas de informação com LIDAR, não? Que LIDAR nada mais é que reconstruir a estrutura tridimensional de los árboles, não? Então, tu puedes medir, por exemplo, não? Nesse caso, tínhamos dados de 2007 e 2016, e a diferença, não? Entre estes anos, não? E ver como determinadas áreas, segundo o regime hídrico, não? Poderia estar afetando o tamanho não só do árvore em si, mas de ramas, não? De cada uma desses árvores, não? E aqui havia um desafio metodológico interessante, não? Que era a sobreposição entre essas imagens, não? Porque se estamos falando de uma diferença de altura em los árboles, não? Deveria haver um ajuste quase, entre comillas, perfeito, não? Entre esses dados para subtrair, não? Restar uma imagem da outra, não? Então, ou seja, que há um labor importante, não? Antes de poder chegar responder a essas perguntas, não? E eu creio que uma das coisas também que eu creio que usamos, eu he comentado a princípio, né? Usamos muito mapas de uso do suelo, por exemplo, de Corini, não? E muitas vezes ou nos queixamos muitíssimo dessas informações ou la usamos com o ojo cerrado, não? E bueno, então um trabalho que estamos fazendo ali na UMH também é recriar mapas de uso do suelo del Levante, não? Múrcia, Alicante, Almeria, mais que nada para identificar áreas de agricultura que estão secando, não? Tanto arbórea como herbácea e em gregadio, não? Parece uma coisa sencilla, pero quando tu empiezas de verdade a fazer essa separação, há uma confusão espectral, não? Entre as imagens satélites muito forte entre um tipo de cultivo e outro, não? Então, há todo um processo, não? Por detrás disso, que é entender a estacionalidade de cada tipo de cultivo, não? E ver para cada um desses cultivos como é o comportamento, não? de los dados antes de fazer processos de classificação usando machine learning, né? Estamos criando dentro da ferramenta da Earth Engine um processo em que se pode classificar esses tipos de cultivos, mas não só isso, mas também um sistema que se auto-atualiza de maneira automática, não? Ou seja, então queremos que essa ferramenta se pueda mirar hacia atrás, não? No passado, vendo a evolução do uso do suelo e uso de água por esses tipos de cultivos, mas também que se atualize ao longo dos anos, não? Eu creio que, até agora, não, eu queria passar uma visão um pouco geral do potencial que se pode haver
em explorar distintos tipos de herramientas, não, em teledetecção para a ecologia, não, pero mais que nada animar, não, a ecólogos, não, a meter-se também nesse campo, no sentido de que, dados primários também importam e têm um potencial impressionante, não, para responder, não, distintas perguntas que se podem ocorrer, e tanto no tempo como no espaço, não. Toda essa experiência que he tenido, não, em Brasil, em Califórnia, em Hawaii, não, eu agora estou tentando, não, concentrá-la, não, e trazer um pouco dessa experiência aqui para esse projeto, não, que estamos em La Miguel Hernández, onde há dois pontos principais, dois pilares principais dentro do projeto. Um é criar novas ferramentas e metodologias para falar sobre processos ecossistêmicos, não? E também uma pergunta central ecológica que temos é de entender o papel das interações tróficas, não, em la resposta dos ecossistemas ao clima, não. Isso tudo começou, não, quando, em el telediário, enfim, eu creio que cada dia mais se falamos sobre cambios climáticos, não? E vemos que, por exemplo, não, há tendências muito claras sobre aumento de temperatura, ou seja, é um tema que está aí, não? Por exemplo, também há cada vez mais se identifica, não, anomalias climáticas que afetam processos ecossistêmicos, não? Ou seja, baseado nisso, não, temos um pouco de, por que não pensar que sabemos muito bem, por exemplo, não, que produtividade primária da vegetação está muito determinada por ciclos estacionais e sequias e tudo mais. Mas quizás podemos ir um pouco mais allá e entender se metemos, não, as interações tróficas, por exemplo, o efeito da herbivoria sobre a vegetação, para ver como essa herbivoria determina a capacidade, não, de resposta da vegetação sobre o clima, não? Então, mais que nada que a herbivoria, nesse caso, poderia ser um modulador, não, da resposta da vegetação sobre o clima. Mas para isso também teríamos que entender coisas, não só fazer perguntas sobre câmbio climático em si, mas eu creio que uma coisa interessante também que há, que é retomar perguntas ecológicas clássicas sobre estacionalidade, não, e climática, e usar as vantagens que nos está dando novos algoritmos de análise de dados e novos dados, não? Por exemplo, aqui nesse estúdio hicimos uma reconstrução de séries históricas aqui na região de Múrcia, não? Em duas áreas, uma com presença de herbivoria e outra com ausência de herbivoria, de ungulados silvestres, não? E tínhamos um desafio técnico aqui, que era porque havia muitos huecos de informação na série temporal, não? Porque estamos falando de sensores ópticos. Se há nuvens, se há lluvia, não vemos nada. Ou seja, então, sempre nas séries temporais há falhos ou ausência de dados, e usamos então os modelos bayesianos para reconstruir essas séries temporais, não? E também ver o efeito, não, que pode haver de covariáveis climáticas sobre essas tendências em dois contextos distintos, não? Esto ha sido el origen, ¿no?, del proyecto que estamos desarrollando ahora ali en la UMH, donde queremos ver un poco esas relaciones, ¿no? Básicamente lo que he hablado ya, o sea, efectos de clima, pero no solo cambios climáticos, ¿no? Patrones generales climáticos de estacionalidad, cómo eso afecta productividad primaria y la interacción con herbívoros de grande porte, ¿no? Principalmente silvestres y também em ganaderia extensiva também, não? E queríamos dar um componente também de ver em distintos níveis tróficos como se passava essa interação, não? Um primeiro projeto que estamos, vou tentar falar, sabes, sem muito detalhes sobre distintos projetos que estamos executando, não? Os pequenos projetos que compõem o Trophic Map,
que é, por exemplo, esse com drones, não? Uma das perguntas básicas aqui em Cazorla que hicimos era, bueno, podemos estimar produtividade primária de la vegetação usando esses drones e câmeras baratas, fácil de usar e que se pode volar com uma frequência bastante regular, não? Parece uma pergunta básica, mas logo muito da parametrização de pré-processamento de imagens está basada, não, de drones, não, está basada em áreas de cultivos, não? Pero logo quando tu vas a zonas como essa, não sei se conheceis a Cazorla, não, que tem aí condições climáticas um pouco, não, ou seja, 8 ligas ali, empieza um vento que é complicado manejar, não? E cria bastante irregularidade nos vuelos, não? E afeta as imagens, não? Então, tivemos probando distintos patrões de vuelo, distintas formas de pré-processar as imagens para quitar efeito de sombras, para quitar o efeito do ângulo solar, enfim. Ou seja, há um esforço razonável para chegar, não, quitar o ruído, não, que há dentro dessas imagens, não, recoletadas com drones, não. O interessante também é que, e aí, por exemplo, aqui em azul, não são cercados de exclusão, não, onde não entram herbívoros, e aqui uma zona onde há uma presença bastante forte de herbívoros, não. E comparávamos cercados de exclusão, bolávamos esses cercados, tanto em cercados onde havia solamente herbívoros silvestres, ungulados silvestres, mas também ganaderia extensiva por outro lado, não? Para um pouco ver como era o efeito da herbivoria sobre a produtividade primária e nessa escala fina, não? De imagens, estamos falando de imagens com centímetros, né? De resolução espacial, não? De tamanho de pixel, não? Bueno, à primeira vista não parece óbvio, não? Tu quitas uma foto, aqui é a baia del cercado, não? Eu creio que não só é óbvio o efeito da herbivoria visualmente, mas também por a quantidade de estudos que há sobre herbivoria em cercados de exclusão, não? Mas o que queríamos aqui era dar um passo metodológico para organizar o processamento em um sistema não controlado, para logo poder usar essa mesma metodologia em distintos gradientes de herbivoria, não? Então, o que encontramos, não, aqui, por exemplo, onde há solamente herbívoros silvestres, havia muito pouca diferença entre dentro, que é azul, e fora, não? Em termos de produtividade primária, basicamente usando NDVI, índices de vegetação e outros índices também. Pero quando tínhamos ganaderia extensiva, não? Esse efeito era bastante mais claro segundo a época do ano, né? Em primavera, verano e outono, não? Pero as diferenças não eram sempre regulares, ou seja, hemos visto que o efeito da herbivoria nesse caso era muito determinado também por la estacionalidade, não? Bueno, e estamos todavia, é um projeto que estamos desenvolvendo todavia. Vamos aprovar usar métricas de paisagem, não? Com conectividade entre manchas de vegetação e discutir um pouco o efeito da herbivoria sobre a distribuição espacial dessas manchas de vegetação, enfim, tentar identificar espécies e falar sobre NDVI, produtividade primária, em nível de rasgos funcionais também das plantas, não? Essa é uma doutoranda, um projeto de uma doutoranda, não, também, que está involucrada no projeto, Trophic Map, que é de Marina, ela é engenheira de montes. Teníamos o mesmo contexto, não, de ganaderia extensiva e ungulados silvestres. Em essas duas áreas, o interessante era que tinham patrões climáticos muito parecidos, vegetações muito parecidas, não? E queríamos, então, hicimos uma reconstrução com modelos bayesianos da série temporal de NDVI, não? Aqui está hasta 2000, pero fuimos hasta os anos 90.
E, bueno, à primeira vista, não, já temos bastante claro que seguem patrões muito parecidos, não, porque são vegetações muito parecidas, ou seja, é lógico, mas tinham oscilações temporais muito distintas, ou seja, se tu vês a amplitude de variação, os máximos e mínimos de cada uma dessas zonas eram muito distintas, não? Então, com essa reconstrução, começamos a analisar, não, em cada um dos meses como eram os patrões do comportamento em produtividade primária desses tipos de vegetações. E uma das coisas que hemos visto, não, é que segundo a pressão de herbivoria, a vegetação, e aqui temos com herbívoros domésticos, não? E aqui com variáveis ambientais, lluvia, precipitação e temperatura, não? De 12 meses anteriores ou 6 meses. E veíamos que com ganaderia extensiva, a vegetação era muito mais sensível, não? A variações em la produtividade primária, não? Mais que nada por la pressão de herbivoria, ou seja, os máximos e mínimos eram muito mais, não? Heterogêneos, não? Analisamos também, mas sem querer adentrar muito aqui, não? A amplitude de variação em distintas escalas temporais, em um mês, dois, um ano, 2 anos, para ver que, bueno, donde era basicamente o mesmo, não? Pero veíamos que quando havia sequias, não? Em rojo, estes ambientes se pareciam muito mais, não? Em termos de amplitude de variação, não? Esse é um estudo, todavia estamos em vias de finalizar o manuscrito, não? Estamos aí já começando a escrever, pero era mais que nada para dar uma ideia, não? De como de toda essa história, não? E para cerrar, não? Último grupo, não? De artículos que estamos desenvolvendo é ver um pouco mais em outro nível trófico, não? Estamos falando de plantas, de herbívoros, mas logo, não, queremos analisar também as espécies caronheiras, não? Como respondem, né, a essa disponibilidade de recursos, não? Não? Mas também de condições ambientais. Aí, eu creio que há 2 estudos principais, um em Fuerteventura com os guires, onde hacemos reconstrução não só de presença de herbívoros, mas também da densidade dos bichos, produtividade primária e tudo mais, não? E o que estamos vendo, não? Porque antes tínhamos uma hipótese de que os guires, não? Havia uma disponibilidade de alimento, sim, ou seja, não faltava alimento, não? Partimos por quê? Porque havia muitas caronhas de ganado doméstico ali em La Isla, né, em Fuerteventura. Então, pensava, mira, estes bichos, não, vão estar totalmente descolgados, entre comillas, não, do funcionamento do ecossistema, porque têm tantos projetos de conservação e têm tanta comida disponível que não esperávamos, e hemos encontrado justo o contrário, não? Porque hemos visto que, em realidade, produtividade primária, a produtividade do ecossistema, de verdade, influía não só no peso dos bichos, não? Mas também em la produtividade de pollos e em la dieta desses animais. Ou seja, o que pensávamos então é que a fauna silvestre, não? A fauna silvestre aportava nutrientes, quizás, não? Que a ganaderia, as caronhas do ganado doméstico não fornecia, não, a estes bichos. Então, por isso que pensamos que se esses bichos todavia seguem conectados ao sistema como e de uma maneira que não esperávamos antes, não? E também para complementar, também com os milanos, não, que migram desde Doñana hasta África, não, queríamos ver um pouco sobre os patrões de migração desses bichos, né? Um artículo que está em vias de publicação, já quase em minor revision, hicimos uma reconstrução, sabes, porque
de la migración de estos bichos y queríamos ver no solo cómo el viento afectaba los patrones de movimiento, ¿no? Pero también cómo las interacciones tróficas podrían estar afectando en la elección de un bicho de ir una ruta u otra, ¿no? El trabajo es bastante complejo, pero lo que yo quería llamar la atención era que según la edad de los bichos, ¿no? Ellos paraban, ¿no? En su migración hacia la África. Los bichos más jóvenes, los juveniles, paraban siempre en zonas con bastante más productividad, ¿no? Primaria, quizás por su menor capacidad, ¿no? de buscar alimento. Entonces ellos ya elegían zonas donde ya había más comida, ¿no? Directamente, ¿no? Mientras que los individuos adultos ya no, o sea, ellos paraban mucho más en función de los vientos que de las condiciones, ¿no? Donde era el sitio donde hacía stopover, ¿no? Pues como síntesis, bueno, tenemos esses estudios, vemos que a herbivoría sí determina la respuesta de la vegetación al clima y estamos, nuestro enfoque, el enfoque del estudio es intentar detallar cada vez más esto. En Fuerteventura, ¿no? La productividad del ecosistema determina la productividad de pollo, el peso de los bichos, o sea, varios factores, ¿no? Poblacionales, ¿no? Y en los milanos la capacidad de minimizar el efecto de la deriva en aves migratorias se ve afectada por la productividad primaria también en los stopovers, ¿no? Isso por um lado mais ecológico, não? E por um lado mais técnico, não? É uma invitação também a vosotros. Bueno, estou bastante disposto a colaborar, não? Nesta área de teledetecção. Eu creio que temos uma oportunidade sem precedentes em acesso à base de dados que antes não eram disponíveis, mas também hoje a capacidade de processamento de dados em nuvem está cada vez mais sólida, não? Y también una de las cosas que estamos desarrollando allí en el grupo de investigación es la creación de scripts de procesamiento de datos en ambiente colaborativo, ¿no? que parece algo nuevo, entre comillas, para nosotros, pero en empresas y gente que trabaja con datos, ¿no? Esto ya es algo que bastante ya establecido, ¿no? Y bueno, que escala y resolución de los datos importa, ¿no? Y muchas veces nos proporciona la capacidad de responder preguntas que antes no podíamos, ¿no? Muy bien, era esto. Muchas gracias. Ha sido un poco una mezcla, ¿no? de varias cosas, pero bueno, era más para dar un panorama, ¿no? En general de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? que en Ademuz hacemos un seguimiento de la alondra ricotí, y que uno de los problemas de la conservación de la alondra ricotí es el abandono del ganado extensivo, que se va realizando el hábitat, etc. Sí. Y no tenemos, digamos, es una información detallada de cómo ha evolucionado en el área de estudio la vegetación. Sí. Que sería interesante poder de alguna manera reconstruir como hemos presentado aquí. Eso por un lado. Y por otro lado, la Consellería hizo una gestión del hábitat en unos trozos de matorral que propusimos nosotros, ¿no? Unos modelos de uso del hábitat, de la ricoteca, que bueno, la hizo en un momento dado, pero claro, no teníamos la medida de lo que había antes. Claro, ya. Sí. Ni tampoco tenemos, digamos, la medida de cómo ha evolucionado después del desbroce que se hizo a lo largo de varios años, 2015 y 2018,
Sí, 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 sí. Sí, sí, no, es un tema interesante, ¿no? Esto de la reconstrucción, pero porque parece básico, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es datos de sensores ópticos, es lo que había comentado, o sea, hay siempre huecos de informaciones importantes que determinam, y muchas veces esos huecos de información no son aleatorios, ¿no? O sea, son épocas del año donde hay lluvia, nieve, y en fin, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es usar no un satélite, pero varios tipos de satélites distintos, ¿no? Porque con la premisa de que esos satélites miden la misma cosa, pero en escalas espaciales y temporales distintas. Entonces usamos una combinación de esos datos para justo hacer esto, o sea, volver hacia atrás y reconstruyendo, ¿no? Lo que se supone, ¿no? Debería ser esa línea. Entonces, y esto fue incluso una cosa que Tony, ¿no? José Antonio Sánchez Zapata de la Miguel Hernández, incluso le agradezco mucho porque él siempre ha sido un motivador que está por detrás de casi de todo esto, ¿no? Y entonces ele sempre me animou muito desde essa época, porque com perguntas muito parecidas, não? De fazer essa reconstrução e nos metimos em uns modelos bayesianos e hoje estamos aí controlando bastante a história e há bastante potencial, sabes? Eu creio que Base de datos pública. claro, sí, sí, eso es. Y yo creo que siempre una cosa importante es esas imágenes, ¿no? Siempre hay mucho ruido, ¿no? También. Y cómo saber limpiar, ¿no? Cómo saber manejar esto, que es un punto clave también, ¿sabes? En relación a eso, tengo otra pregunta. Y has mencionado además el uso de varios satélites. Y yo estoy en una gráfica que había Landsat 5 y Landsat 7. No sé si era Landsat 7 que dio ese problema, que salía todo ahí unas bandas. Sí, 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 eso pasa. O sea, esos satélites ellos degradan con el tiempo, ¿no? Son máquinas que bueno. Un problema especialmente grave. Sí, sí, sí. Lo que pasa también es que lo que hacen luego, cuando detectan esos problemas, hay mucha gente por detrás haciendo pré-procesamientos, ¿no? O sea, intentando calibrar y ajustar, ¿no? Con modelos estos satélites, ¿no? En el caso de Landsat 7 han hecho varios, pero muchísimos grupos de investigación han venido calibrando essas imágenes ao ponto de que hoje estão bastante mais confiáveis. São dados antigos, pero que se lo van ajustando, ¿no? Con el tiempo para que no tirar a la basura, porque ¿no? Son datos valiosos, ¿no? Sí, sí, eso también, sí, 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 sí. Pero para hacer una reconstrucción tienes que juntar datos de varios satélites. Sí, Claro, 7 no estaba funcionando. claro, claro. Entonces cuando mezclas Landsat 5 y Landsat 7, Ujú. o es eso que dice, ¿hay alguna manera de corregir para que los datos sean comparables? Sí, bueno, lo que pasa es que, o sea, del 5, 7, 8 modes, o sea, de la variedad que hay y va más allá, hay momentos donde se solapan, ¿no? En el tiempo. ¿No? Entonces, en los modelos, esto ayuda mucho porque ese solape ayuda a entrenar uno con otro, pero también tú puedes decir en los modelos de una manera explícita cuál de ellos te fías más, ¿no? Es un aporte que tú puedes dar a los modelos que tú luego hay que justificarlo porque haces eso, ¿no? Pero que en realidad tú puedes entonces usar otros satélites para, ¿sabes? Ajustar lo que debería ser en un dado momento una información, ¿no? Entonces va un poco, ¿no? En las vueltas que se da para reutilizar esas informaciones, ¿no? Pero al final se puede... Sí, sí, sí. Esa combinación de imágenes de la que hablas ahora, ¿hay algún sitio donde estén disponibles? O sea, como el producto final de la combinación o es un trabajo de grado? No, esto no hay disponible. Ahora,
sí que hay disponibles, los datos están ahí, o sea, por ejemplo, como un ejemplo, pero porque hay varias plataformas parecidas, ¿no? Como el Earth Engine, ¿no? De Google, pero hay otras, ¿eh? Y ahí se puede procesar también en tu ordenador, pero los datos hoy ya hay capas, porque en pré-procesamiento hay nivel 1, 2, 3, A, B, C, D, o sea, ¿no? Entonces hay ya bastante información, o sea, si necesitas un valor a cada mes o a cada 15 días, ¿sabes? Bueno, puede haber algún fallo, pero ahora lo que determina es tus preguntas también, ¿no? O sea, en relación a resolución espacial que quieres. Porque cuanto más fina la resolución, más difícil va a ser encontrar esas imágenes ya preparadas. Si tú vas a píxeles de 1 kilómetro, 2, 5, ahí ya no, o sea, hay ya imágenes preprocesadas bastante ahí disponibles y todo más. Entonces, bueno, y yo creo que sí, está cada vez más sencillo, ¿eh? Porque los datos secundarios están cada vez más ya a punto de uso ya, ¿vale? Ahí luego, si tú quieres afinar, ahí es donde hay que dar, ¿no? Una vueltecita, ¿no? En la historia. Hay una pregunta, perdón. No, porque en relación a esto que estás comentando, yo estoy buscando NDVI hacia atrás, ya calculado, ¿no? Capaz. Lo más antiguo que he encontrado, que recordar que era del 98. ¿Tú sabes si hay más antiguo que eso? Pues sí, hay, pero bueno, con datos más fiables, esto va a finales de los 80, ¿no? Pero el tema es que en esa fase, ¿no? Yo no, por ejemplo, ¿no? Datos de los 90, 80, finales de 80, yo no sé si pasó algo en España que falta datos, o sea, tú puedes ir a cualquier otro punto en el globo y aquí hubo un momento que hay unos fallos, que yo dudo que fue meteorológico, ¿sabes? Hubo algo más. Entonces, y fue justo por eso que empezamos a hacer esas reconstrucciones con los modelos bayesianos, porque usábamos también covariables ambientales de lluvia y temperatura, ¿no? Para ayudar a ajustar los modelos, ¿no? Y entonces, porque queríamos ir un poco más hacia atrás, ¿no? Porque empieza a fallar mucho, ¿no? Y es donde tú tienes que dar más vueltas, ¿no? En la historia. Pero globalmente sí que hay más antiguos. O sea, no dices que falla España. Sí, pero bueno, es una observación que tampoco me he puesto a comprobar de qué era. O sea, yo por zonas de estudio y vi que había una cierta regularidad en distintas zonas de estudios sobre fallos, ¿no? O sea, ¿por qué fallas siempre en estos años, ¿no? Y, en fin, puede ser por contratos, a saber, o sea, yo tampoco me he puesto ahí. Pero, entonces, o sea, la falta de datos para hacer esas reconstrucciones, los porqués pueden ser varios, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí que es verdad que en los años 80 se puede volver, según lo que quiere, el error es un poco más alto, ¿no? Pero se puede. Sí, mi pregunta ya era más ecológica del último trabajo ese que hiciste con la migración. ¿Por qué los adultos toman diferentes patrones que los jóvenes? ¿Tienes alguna hipótesis del por qué? Mira, lo que pensamos, ¿no? Era que, en fin, porque los adultos cuando empezaba a haber un crosswind, ¿no? Muy fuerte, o sea, en condiciones de viento peores que podría llevar a la deriva del bicho, ¿no? Ellos ya paraban de inmediato, ¿vale? Puede ser que son los stopovers, ¿no? Paraban ali 1, 2, 10 días, 15, ¿vale? Entonces los adultos paraban donde sea. Ellos no querían, ya tenían, empeoró el viento, paran, ¿no? Y pensamos que tienen
hacen esto porque saben que el viento puede ser peligroso y llevarles al desierto del Sahara, ¿no? O al mar. Y también tienen mayor capacidad de buscar alimento en condiciones adversas. Mientras que los juveniles empezaba a empeorar el viento, seguían, porque muchas veces veían que allí no estaba bien para parar y el viento se los llevaba. O sea, y entonces hasta que paraban en una condición más propicia a buscar alimento, ¿no? y quedar por allí. Entonces la hipótesis que teníamos, que pensamos, la interpretación que hacemos de esto era que, los adultos pueden tener mayor capacidad, ¿no? de buscar alimentos y controlan bastante más el viento y han ido aprendiendo, ¿no? con el tiempo que el viento es peligroso, porque la mortalidad de los bichos es alta cuando juveniles, porque el viento se los lleva, ¿no? al desierto y no hay marcha atrás, o sea, entonces de recapturar estos bichos cuando lleguen de vuelta. ¿Cómo? Pedir, por ejemplo, el gasto energético de una estrategia u otra, sería interesante, ¿no? Ya, claro, sí. O sea, el gasto energético que gastas de luchar contra el viento, buscar un buen sitio para comer, o otra estrategia, me paro como aquí tranquilito y... Sí. Ahora, lo que estamos viendo también es que esto afecta la supervivencia también de los bichos, ¿no? Entonces, luego se infiere entonces que puede merecer la pena parar rápido, porque como los adultos crean ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces suponemos que, está peor, puedo comer menos, pero no me llevan demasiado, ¿no? Entonces el balance energético ahí, al final, pues, ¿no? Sí. Una cuestión, si me permitís, una pregunta. Bueno, enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Gracias. En el estudio este que habéis hecho de la herbivoría, tenéis una serie temporal bastante grande, ¿no? ¿A qué crees que se debe el comportamiento más heterogéneo, con más variabilidad en el ganado que en los ungulados silvestres? ¿Tiene que ver con el comportamiento gregario en el caso del ganado, o puede tener que ver también con variaciones en los tamaños de población? ¿Qué factores crees que son los que influyen en que la variabilidad sea mayor? Sí. Yo creo que, por un lado, hay el aporte de nutrientes también, de nitrógeno también, ¿no? Por la defecación y orinas y tal, que yo creo que eso por sí mismo puede cambiar el ciclo de productividad del sistema, ¿no? Pero bueno, por otro también, entonces, o sea, estamos hablando que si el ambiente tiene un aporte de nutrientes, que es, o sea, en primavera tú subes mucho, ¿no? Se queda muy verde porque tiene, ¿no? nutrientes, pero luego viene la herbivoría, ¿no? Y se lo carga por completo. Entonces la bajada es más fuerte también, ¿no? Entonces, de momento estamos comparando sistemas, con exclusión de herbívoros o con herbívoros y también distintos niveles, pero el próximo paso que queremos dar es que tenemos aproximadamente unos más de 30 rebaños de ganado doméstico con collares GPS, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos ahí 4 años de datos, más de 1 millón de puntos de GPS, ¿no? De movimiento, que tienen, ¿no? patrones de movimiento. Y queremos usar esos datos para determinar niveles de presión distintas en el espacio, ¿no? Basado en dónde van más o menos y todo más. Y es donde queremos usar no solo imágenes, hacer esa reconstrucción de esos procesos, igual hicimos aquí, pero también usar los drones, ¿no? Para volar en el paisaje basado en esos gradientes. Mientras ahora estamos no sí o no casi, ¿no? Y la idea es dar una vueltecita y hablar sobre posibles thresholds, limiares, en fin, estamos en ello, ¿no? Gracias por la charla, mucha información, yo necesito una semana para... Ya. Pero bueno, interesante, claro. Luego, en el último estudio de los milanos, esto ya más a largo en el futuro, yo sería interesante comparar con otras especies. Si hacen lo mismo, porque los milanos son el rey de los cagones, y de todas las rapaces es el primero que se tira cuando
claro, sí, Son sí, los sí, sí. peores, digamos, para migrar. Sí, Y sí, luego, sí. a lo mejor, repetirlo con otras especies como los abejeros, las pescadoras, estos bichos que les da igual casi el viento, el mar o lo que sea. A lo mejor te salen como Sí, el sí, tema sí. de comportamiento de la especie puede ser interesante. Sí, sí, Ver y sí, dar sí, sí, respuesta. sí. Y luego a mí no me ha quedado claro cómo explicas esa relación que había en el segundo capítulo, el de los birres, de cómo la mayor productividad estaba mediada de manera directa, la Ya, productividad del paisaje sí. con la productividad del birre. Ya. Esa posible explicación no mediada por el ganado. Ya, claro, claro. Isso é importante, hein? Em realidade, porque isso ha sido, bueno, lo que hacemos é um salto aí, não? E de um nível trófico bastante importante, não? Porque não temos de momento informação histórica sobre os herbívoros silvestres. ¿Vale? Estamos en ello buscando distintos grupos de investigación que nos pueda aportar esa información. Lo que sí tenemos es de los nidos. Hay un seguimiento en más de 10 años sobre los restos que hay en el nido, que puede ser de ratas, puede ser de pájaros, puede ser de... ¿Vale? No tenemos la densidad de herbívoros, no sabemos quantos tinha em cada ano. Pero lo que sí que temos e estamos analisando todavía é a presença destes bichos em los nidos como restos de que se lo levam, comem e lo deixam ali. E isso sí que tem informação. Pero aqui nesse caso, no estudo que publicamos há 2 anos e a tese de doutoral de Lola, damos um salto aí, sabes? Assumimos. Incluso há literaturas, não? Bastante literatura que apoia essa relação direta entre produtividade primária e consumidores, não? Herbívoros. E assumimos que, bueno, os guires não comem plantas diretamente, então haveria aí algo, sabes, conceptualmente, teoricamente, que enlaçaria produtividade primária, pensando que, bueno, há os herbívoros aí por el medio, ¿vale? É uma premissa, sabes, que usamos para luego discutir peso, produtividade de pollos, dieta e tudo mais, ¿vale? O sea, falta uma parte da história. Isto... Ya que estás ahí en esa imagen, enseñaros un poquito la tabla. La variable dependiente entonces es el peso de los aligoches. Pois, nesse caso da tabla em particular, era produtividade de pollos. Número de pollos por territórios, não? Por nidos. Era produtividade. Lo de pollos ha sido um artigo já publicamos há um tempo e agora estamos analisando esses dados. São dados preliminares, mas já estamos começando a escrever. Aqui usamos a análise, bueno, um modelo bayesiano, onde vemos o parâmetro B, por exemplo, que está mais enfocado, bueno, em densodependência também. E vimos que NDVI, produtividade primária, não? E a ganaderia afeta. Não? Eu creio que a diferença aí, não? Estamos, bueno, eu creio que isso, por lo menos para mim, não? Estou começando a acostumar-me um pouco mais a analisar essas tablas com os modelos bayesianos. E no sentido de que muitas vezes enfocamos, bueno, se solapa o zero, não? Segundo o signo, não? É significativo ou não? E, bueno, levamos isso há muito tempo, não? Pero, bueno, eu cada dia mais discutindo que, bueno, não é só isto, o sea, pero é pensar em la proporcionalidade do solape, não? Se estamos, bueno, claro, se é 0 e vai mais 1 menos 1, pues muy mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que Pepe sabrá mucho mejor que yo aquí sobre eso, pero bueno. Pero la idea que estamos aí é de tentar ver, ¿no? Um pouco dessa proporcionalidade que pode haver, ¿no? Enfim. No tiene pinta de modelo bayesiano, ¿no? Al menos
Ya, sí, 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 sí. Y la densidad es la densidad de los propios alimentos. Sí, sí. Mm. Y tiene un efecto positivo. La densidad no la ve. La beta, no, como yo he dicho. Sí, que está, sí, que en ese caso miramos el número de bichos, ¿no? Pero también el parámetro B también, si no estoy equivocado. Luego te mando Ya, el grado. ya. Luego te... Luego te mando el artículo. ¿Tenéis más dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo una pregunta, pero no de esto de los bichos. De la parte de lo del avión de Hawái, de las imágenes espectrales de la encina, de la del muérdago y tal, ¿habéis mirado a lo mejor otro tipo de enfermedad de los árboles? Porque yo pensando en mi trabajo, tenemos un vuelo de dron en la zona de la Monroya donde hay encinas afectadas por la seca y que no. Y yo creo que si han tomado las imágenes espectrales de... No sé si con un dron se puede hacer. Que no sé. Mira, Es que hay un vídeo de Sí. todo lo que han hecho ahí, ¿no? En plan promocional, que recuerdo eso, Sí, la sí. grafiquita esa de cada árbol. Entonces, pues a lo mejor, no sé si hay algo establecido de, pues, árboles afectados, no afectados, tienen diferente imagen. bueno, yo creo que depende un poco del sensor que lleva el dron, ¿no? Eso determina mucho, ¿no? Yo creo que la diferencia es que los sensores que tenemos, por lo menos los que estamos usando, son poquísimas bandas espectrales, estamos hablando de 5 bandas, 6, o sea, y en ese estudio en Hawái hablamos de 200, ¿no? Entonces, y esto cambia toda la historia, ¿no? De pasar de, bueno, multiespectral a hiperespectral o algo así, y te da otras posibilidades de interpretación. Y entonces, o sea, se puede. Bueno, yo creo que como un primer paso, esa es la idea, ¿no? Es probar según la cámara y el tipo de imágenes que tenéis. Seguramente podéis detectar algún patrón, ¿sabes? Basado en esa información, ¿sabes? Claro, porque o sea, la enfermedad esta de la seca es que se le cae la hoja y Sí, tal, a lo mejor sí. más evidente que la presencia de muérdago. Claro, no, esto seguramente, o sea, porque la planta se queda muy debilitada, ¿no? Yo creo que incluso la clave es la detección temprana de estos procesos, ¿no? Porque saber si la planta está o no con ella es bastante sencillo, eso seguramente saltará en las imágenes, ¿sabes? Detectar pues, según el nivel, ¿no? De infestación, ¿no? De infección. Y entonces, pero bueno, yo creo lo interesante también es explorar, ¿no? Plantas que están en niveles muy tempranos, ¿no? de la enfermedad, si se detecta o no, ¿sabes? Y ver un poco, ¿no? Este posible gradiente que puede haber y cómo detectar esto de manera temprana.